sou Denise Botelho, sou professora associada do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na universidade eu tenho atuado nos cursos de licenciaturas para a formação de professores, em especial com disciplinas relacionadas às questões da cultura afro-brasileira e africana e as questões de gênero, como também sou líder do grupo de pesquisas em educação, raça, gênero e sexualidades, Audre Lorde. No programa de pós-graduação, inclusive, nós oferecemos uma disciplina intitulada Ações Afirmativas. Por quê? Como nós estamos pensando na perspectiva dos movimentos sociais, a partir da Constituição Cidadã de 1988, então, os movimentos sociais, em especial o movimento negro organizado, é o que nos interessa, porque a discussão das ações afirmativas chega muito tardiamente no Brasil. Se você for pensar em países como a Índia, os Estados Unidos, né, que são países que desde a década de 60 do século passado já tinha ações afirmativas não só para a academia, mas como também para postos profissionais. E no Brasil a gente só vai ter essa discussão com a abertura do governo democrático com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando em 2003, ele logo que assume a presidência, ele cria uma secretaria especial, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e a partir da criação da CEPIR, a temática das ações afirmativas começa a ser pautada na realidade brasileira. Nós vivemos um processo de desigualdade socio-racial histórico, porque lá no dia 14 de maio de 1888, um dia depois da pseudo-abolição da escravidão, negros e negras perderam o direito à moradia, perderam o direito ao emprego, já tinham suas famílias desestruturadas e não houve uma inserção, né, na realidade de classes que o Brasil passa a ter. Diferente tratamento foi direcionado aos europeus que tiveram a oportunidade de vir para o Brasil, né, com os custos, com direito à moradia, com família, com direito a acesso à escola. Então, essas desigualdades que foram geradas desde o período do Brasil colônia, elas persistem até os dias de hoje. O que nós percebemos é que há uma pirâmide social que ao topo você vai encontrar o homem branco, letrado, cristão, heterossexual, e na base dessa pirâmide social você vai encontrar a população afro-brasileira, homens e mulheres negras. E no último extrato dessa pirâmide social nós vamos encontrar as mulheres negras. Então, havendo essas desigualdades na sociedade, foi preciso criar políticas públicas de reparação para que se pudesse tentar aproximar a distância socioeconômica existente entre o grupo hegemônico e a população afro-brasileira. No início da reserva de vagas nas universidades, a gente não tinha 2% da população afro-brasileira no chamado curso superior. Agora, mais de uma década depois, a gente não chega a 6%. Ainda que na totalidade da população nós tenhamos aproximadamente 51% da população afro-brasileira, ou como o IBGE chama, né, denomina, de pretos e pardos, e o movimento social prefere denominar de negros. Então, a necessidade de você criar mecanismos, estratégias para trazer a população negra para um patamar mais próximo do grupo hegemônico ainda é muito incipiente. Se nós vamos pegar o exemplo da reserva de vagas para as universidades, você tem o acesso pela reserva de vagas, ou cotas, não é? Mas você não tem uma política de permanência. Quase sempre esses alunos que acessam, seja pela via da escola pública, seja pelo processo racial, eles já estão em desvantagem social. Aí o ingresso não é suficiente. É necessário que nós pensemos em ampliar as políticas de ações afirmativas, também pensando na situação da continuidade, da permanência. Então,
uma coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender e que às vezes pontuam que o sistema de reserva de vagas é uma forma de racismo. E aí a gente precisa entender a complexidade das relações raciais no país. Esse país ele foi estruturado no seu desenvolvimento econômico a partir da força de trabalho dos negros e dos indígenas. Mas o lucro obtido dessa força de trabalho, quem capitalizou foram os colonizadores, o que eu hoje aqui estou denominando como grupo hegemônico. Então, essa disparidade na sociedade brasileira, ela está presente desde sempre, desde a invasão desse país. E ainda que a gente tenha tido políticas afirmativas na última década, hoje a gente tem essas políticas, né, bastante comprometidas com a usurpação, do governo que foi eleito pela maioria da população brasileira. Há que se pensar que todas as políticas que foram realizadas, não só a criação da CEPIA, como a criação da Secretaria das Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, vinha atendendo uma demanda de um povo que historicamente foi excluído da sociedade brasileira. Então, para quem ainda tem dúvidas se o Brasil precisa de políticas de ações afirmativas, é só pensar. Num país onde a maioria é de negros ou pretos e pardos, quantos presidentes da República nós já tivemos negros? Quantas presidentas da República já tivemos negros? Se um país onde tem uma maioria de pertencimento étnico-racial negro e você não tem nos seus cargos de mando, se você não tem nos postos de governo, se você não tem em lugares de destaque, alguma coisa está errada. Muito provavelmente a gente acreditou no engodo que o Gilberto Freire criou, quando cristalizou a categoria de democracia racial, fazendo crer que todos os grupos étnico-raciais viviam em harmonia e desfrutavam das mesmas condições. Este engodo nos atrasou em muito na discussão e na reflexão da necessidade de criarmos políticas de ações afirmativas.